Fala, galera, tá começando mais uma edição do nosso JohnnyCast com aquele convite para você se inscrever no canal, para você compartilhar esse vídeo aí com quem você gosta, deixar aqui o seu comentário, o seu like. Hoje nós vamos falar de um assunto importantíssimo, porque por trás ali de um grande profissional, uma grande empresa, um evento, para que tudo dê certo, tem que ter uma comunicação bem feita e hoje eu vou entrevistar não, né? Vou bater um papo como especialista no assunto, muitos e muitos anos de experiência, atuação no país inteiro, atendendo muita gente bacana. Hoje eu converso com a queridíssima Alessandra Câmara, seja bem-vinda! Muito obrigada, olha, estou muito feliz de estar aqui, viu? Foi uma delícia receber esse convite, obrigada. Eu que estou feliz de receber você aqui. Alessandra, você é uma referência, assim, quando a gente fala em assessoria de comunicação, a gente está sempre vendo a sua atuação, assim, a gente sempre vê seu nome por aí, nome da palavra comunicação, assim, rodando, e todo mundo tem você, assim, como uma pessoa que resolve, sabe, assim, Olha, isso é muito bacana. Que bom, obrigada, viu? Eu não me vejo isso tudo, não, mas eu amo o que eu faço, então é muito gostoso estar trabalhando, eu até brinco, é uma coisa minha que eu falo que tem eventos, tem empresas que eu atendo, pessoas com quem que eu convivo por conta do meu trabalho, que eu falo, gente, ainda eu recebo para fazer isso. Isso é maravilhoso, Isso é né? maravilhoso, Gostar do que a gente faz é bom demais, né? É muito bom. É o útil com o agradável mesmo, viu? Porque a gente gosta também de dinheiro, a gente gosta de ver o fruto Claro. do nosso trabalho ali, mas acordar todo dia e saber que você tem coisas para fazer e que você gosta de fazer é gratificante. A gente tem que agradecer mesmo. Você falando aí de estar em lugares e estar com pessoas e falar assim, caramba, estão me pagando aqui para estar fazendo isso aqui. Você já atendeu? São quantos anos já fazendo assessoria de comunicação? Assessoria 23. Com a palavra são 20 anos no mercado. Aniversário da palavra, inclusive. Ano comemorativo, Muito redondinho, bom, 2 muito décadas. bom. Bacana demais. Como eu disse, atuação no Brasil inteiro. Então você já esteve em muitos lugares com muitas pessoas. Já. Você me falou que fez, por exemplo, o Paul McCartney. Eu imagino que loucura é essa, assim, de você... Foi uma loucura mesmo, emocionante. Assim, não foi a primeira vez que eu chorei por conta de um trabalho, chorar de emoção, de realização, mas foi um choro inesquecível, assim, porque a primeira musiquinha que eu aprendi a cantar na escolinha de inglês foi Yellow Submarine. De repente você tá ali de frente a um Beatle, né, a um Sir. Demais, Foi demais. Ele tem uma coisa, assim, de... Eu não sei explicar, assim, deve ser uma presença diferente, assim, só de você estar perto do cara, justamente pela importância dele na música, assim, a importância dele pro mundo inteiro, né? Não, pra história, né, gente? Não tem um clássico na carreira dele, tem vários clássicos, tem muita coisa. Uma arte mesmo, e a arte não tem idade, não tem prazo de validade, ele é aquilo. Você disse que não foi a primeira vez que você chorou. Qual foi a primeira vez que você chorou? Ou outras vezes que você chorou por conta do trabalho? Eu sou chorona, né? Devo ter chorado, assim, no primeiro cliente que me contratou. Você chora fácil? Choro com propaganda, Eu também. Choro lendo livro, choro com alguém me contando a história. Ontem mesmo eu fui na reunião da catequese do meu filho, eu chorei na reunião da catequese. Você sabe que eu coloco vídeo pra chorar às vezes. É bom, não é? Eu entro no YouTube, assim, eu coloco, tem aquele o AGT lá, o America's Got Talent, aí eu coloco só os Golden Buzzer, porque aí é sempre um negócio emocionante, sabe? Eu coloco lá as coletâneas de vídeo pra assistir, porque eu sei que eu vou chorar. Mas como que não chora, gente? Tem hora que eu quero dar uma limpada. Uma extravasada na emoção. É uma delícia. É assim, eu e meu marido, a gente adora ver filme, documentário, essas coisas. Aí eu já chego pra ele e falo assim, hoje é dia de ver aquele filminho pra chorar, entendeu? Sabe? Boa. Água com açúcar, bem assim... Até coreano eu assisto pra chorar, eu gosto. Qual foi o último filme que você chorou? Você lembra? Mas que você chorou assim...
Putz, esse aqui... Eu vou te falar o filme que eu lembro que eu mais chorei, que com 5 segundos eu tava chorando e terminei o filme chorando e fiquei chorando muito tempo depois. E se a gente voltar no filme aqui, eu choro. Foi o Menino, o Extraordinário lá. Demais. Nossa, aquele filme é incrível. Jesus. Incrível. Aquilo ali uniu tudo que me faz chorar. Criança, bullying, a força daquele menino. A A família, a estrutura, a lição de moral. É incrível, é maravilhoso aquele filme. É uma escola mesmo. Também, eu não lembro onde é que tá disponível o Extraordinário, mas tá aqui na tela pra você assistir. O Milagre da Cela 7, eu chorei. Também, Mas assim, gente. que eu chorei de soluçar. Quando você dá aqueles... Eu chorei assim de soluçar. Eu adoro chorar vendo Aquele filme. também é, né? Passarinho que sai gritando. Meu Deus! Meu Agora, Deus, é bom demais. O livro que mais me fez chorar foi O Caçador de Pipas. Eu não li. Ah, então leia. É mesmo? Leia a história de Caleb. É de chorar muito, assim. Eu não sei se você costuma ler chorando. Eu leio chorando que meu marido ficava assim, que é isso? Fecha esse livro, gente. Eu, hein? É lindo, Caçador de Pipas é lindo. Boa, já começamos com indicações pra você chorar. Quem sabe você não chora também assistindo esse episódio? Mas não é sei lá. chora porque é bobo, não, tá? É bom demais chora chorar. porque é maravilhosa a Isso. história. Não tem coisa melhor que você se sentir tocado por alguma coisa. Ih, ficou estranho. Mas é sério, não tem coisa melhor que alguma coisa te causar esse sentimento de... Muitas vezes você chora porque você se sente grato. Muitas vezes você chora porque você sente a dor do outro. Você se coloca naquele lugar e aí você tem compaixão. É sempre um sentimento bom, isso é ótimo. E é legal porque a gente se sente vivo também, Isso. né? Porque eu acho que quando você para de alguma coisa de te impactar, ou de causar raiva, ou de te deixar uma pessoa fria, eu acho que já perdeu o sentido, né? Então, você se sentir mesmo tocado, como você diz, vale a pena. Como é que você começa o seu dia? Você me falando isso aí, eu imagino que você é aquela pessoa que já acorda e vamos resolver, vamos lá! Alegria ou não? Eu acordo muito cedo, por volta de 6, 6h30, eu sempre já estou ligada. E eu acordo rezando. Eu tenho um hábito de começar meu dia com o celular, eu rezo com eu recebo de um padre, um grupo que tem, enfim, e eu começo rezando e já começo assim, eu tenho que tomar café da manhã, eu tenho síndrome de noveleira de Manuel Carlos, que eu tenho que tomar aquele café da manhã, vou para academia e bora para a vida. Tem nada melhor que isso. Tem uma... Eu tenho uma série na Netflix que eu gosto muito de acessar, e às vezes para começar o dia, que é aquela série de meditação, que chama... Como é que chama, gente? Space? Space o quê? Essa mesmo. Tá aqui, ó. Tá aqui também. Tá aqui também. É um guia de meditação. E aí tem meditação para você dormir, para você acordar, para você se concentrar, e tá, é super legal. E aí, em uma das histórias, tinha uma pessoa que ela estava dizendo que ela se sentia até um pouco egoísta, porque o momento em que ela se sentia mais feliz não era o momento em que ela estava com alguém, ou o momento que ela estava compartilhando e tudo, era justamente o café da manhã. E aí começaram a pensar por que esse momento fazia essa pessoa tão feliz. E vinha justamente do cheiro do café, o aroma do café, a música que ele ouvia e a segurança de estar com as pessoas em casa e enfim, e ter esse tempo ali com ele mesmo e tal. Desde que eu ouvi esse negócio, fez tanto sentido pra mim que aí hoje eu não consigo também não começar o meu dia sem tomar esse café da manhã. É um ritual, né? E melhora tanto, assim, você calmamente, você passar a manteiga no pão, então quem tem tempo pra isso? É uma coisa maravilhosa também. Eu adoro... Eu descobri que eu sou uma pessoa, não sei se é a idade ou coisa... Eu gosto de rituais, assim, sabe? De ter aquela rotina sem ser rotina. Tipo, eu gosto de fazer isso, eu me sinto bem fazendo isso, mas é claro que eu gosto de viajar, é claro que eu gosto de conhecer gente nova, mas saber que eu tenho essa estrutura por trás é fantástico. Incrível. A gente falou de choro, falou de emoção e tudo. Sei que nós vamos falar de muitos momentos bons aqui sobre o seu trabalho, mas tem aquele choro também que ninguém gosta de ter,
que é do problema, né? Porque quando a gente fala em assessoria de comunicação, a gente está falando de um resolvedor de problemas ali. De né? muitos Você problemas. tá ali no front para resolver o que vem, para não deixar que aquilo atinja o seu cliente, aquela empresa, aquele evento. Claro que você tá ali para fazer contato com pessoas, para divulgar, enfim, para fazer a imagem. Mas muitas vezes é para bloquear ali as coisas ruins que chegam, né? Que podem acontecer também. E tem as gestões de crise mesmo, de coisas que acontecem mesmo e que você tem que ter todo um planejamento, toda uma estratégia, como lidar com aquela situação de crise do seu cliente. Sim. Porque o papel da assessoria de imprensa, como você bem disse, é a gente ser um meio Sim. entre a imprensa, o profissional e o meu cliente. Então, eu estou ali para levar tanto coisas boas, como para poder levar explicações, esclarecimento de coisas que não são tão agradáveis. Então, a gente faz essa interlocução entre as partes. Quais são os momentos, assim, momentos comuns que costumam dar problema, assim, nesse processo de assessoria quando você começa a atender alguém? Tem os clichês, assim, da assessoria de comunicação ou não? Que sempre você pega, você fala, gente, isso aqui é sempre. Tem sempre isso aqui para resolver. Ou então tem sempre aquele perfil de cliente que acha que contratou uma assessoria de imprensa, uma assessoria de comunicação, seja lá o que for, porque tem um pouquinho de diferença, que ele vai ser famoso da noite para o dia. Ah, sim. E aí a gente já pega no primeiro atendimento que faz. Tô precisando bombar. Vou chamar a Alessandra, que ela vai me botar no lugar tudo aí para eu ficar famoso. Exatamente. Eu falo, pô, gente... Ah, não é assim? Não! Tô brincando. E tem gente que acredita nisso. Né? No auge, assim, do sertanejo universitário, quando começou mesmo, que toda mãe já queria ter 2 filhos para ficar famoso e a vida estava resolvida. A gente recebeu muito pai e mãe querendo orçamento da palavra, porque achava que contratando a gente, que a gente ia fazê-los ficar famosos como um Jorge Mateus, um Gustavo Lima, um Henrique Juliano e por aí fora. E até você colocar isso na cabeça da pessoa, ela falava assim, não, você que é ruim de serviço. Isso. Entendeu? Tem muito isso. Em rádio tem muito isso também. O cara ficou, me fala quanto é que é. Você fala, mas não é isso. Não é isso. Deixa eu explicar aqui. Tem E aí todo um trabalho. a pessoa sempre gosta de terceirizar, né? O problema não está ali no artista dela ou nela, tá em você que não sabe fazer seu trabalho. Então, isso é de praxe. Gente que acha que o conteúdo dele merece ir para o ao vivo, para o link ao vivo, tá no seu programa, entendeu? E, às vezes, aquele assunto não é do interesse seu, não é do interesse de um canal aberto, não é para ser capa do jornal, mas ele Eu acho que direcionar o conteúdo é um negócio que deve dar trabalho para o cliente entender, né? Tem que ter muita psicologia para lidar, para explicar, porque todo mundo quer bombar, como quer você aparecer, disse. E quer mas tem que vender. aparecer certo, meu senhor. Não adianta ficar aparecendo em tudo. Tem que ter um conteúdo que... Porque muitas vezes você aparece até num canal fechado e que vai te dar muito mais retorno do que você ser chamada, escalado no Fantástico, entendeu? Sim. Então, é questão de conseguir levar esse esclarecimento para aquela situação, para aquele cliente. Para a gente exemplificar aqui, quem que você atende hoje, Alê? Que maravilha! Não, Peraí, deixa eu abrir minha lista de clientes. A gente tem clientes assim, por exemplo, eu atendo rede de postos de gasolina, que é o Corujão, eu atendo imobiliárias, construtoras como a ABL, VGV, atendo... o Oba Hortifruti, atendo o Tauá de Alexânia, o Grande Hotel Araxá, atendo médicos, doutor Alessandro, doutor Arthur, doutora Geórgia, Túlio Rocha, atendo o doutor Túlio Rocha, atendo Lucas Augusto, Juliane Santos, oftalmo. Então, na área médica, a gente tem um público bem bacana que a gente atende. Diego Curado, Nelson Fernandes, são cirurgiões plásticos. Festivais de música, ela faz Vila Mix, Happy Mix. Laguna, nosso cliente, uma casa de shows. A gente atende bares, o Bar do Meio, o Sala, que vai inaugurar.
Então, a gente tem uma variedade. Gente, se eu estiver esquecendo alguém aí, por favor, me perdoa. Mas eu gosto. E tem clientes que se tornaram amigos mesmo, sabe? Sim. Estão há muitos anos com a gente, que a gente tem o maior carinho de estar ali junto atendendo. É muito legal. Você citou rapidamente assim o termo gerenciamento de crise. E é uma coisa importantíssima, porque às vezes sai uma notícia que não é muito legal sobre o artista, às vezes sai até um boato sobre ele. Ou às vezes a empresa erra de fato, né? Comete um erro. Incidentes que acontecem, Sim. que precisa ter aquele gerenciamento, recuperação judicial a gente faz muito. Então, a gente tem esse trabalho. Por exemplo, o nosso primeiro grande gerenciamento de crise que a gente fez, esse a gente pode falar porque é público mesmo, porque tem alguns que as pessoas contratam para não aparecer. Então, Entendo. tem a confidencialidade. Mas a gente começou com o Avestruz Master. A gente fez a massa falida da Avestruz Master lá em 2004, 2005. Olha que job bacana para você pegar. Que coisa maravilhosa. Bacana. Fácil, Não sei muito bem, eu lembro do comercial da Avestruz Master. Olha como marcou. Que ele fala assim, que está na alma do brasileiro empreender. Ele começa assim e era uma coisa, uma empresa que conseguiu vender muito bem essa ideia, muito né? Muito bem. E eu acho que até por isso, por essa coisa da novidade e tal, aquilo tá acontecendo, o choque foi muito grande quando deu errado. Então eu imagino que você teve um baita de um trabalho. Eu trabalhava junto com os administradores da massa falida, que era para poder levar as informações que teriam de assembleia, de como é que estava sendo designado tudo aquilo, que era justamente para poder acalmar essas pessoas e para poder dar um esclarecimento de quem tinha dinheiro investido ali, se ia receber ou não, porque aquilo foi uma loucura, né? Teve gente que morreu, que perdeu a vida, que entrou em depressão. Porque muita gente vendeu as coisas, vendeu um apartamento para investir, vendeu um carro, tá? Muita coisa. Pegou dinheiro de prefeitura para colocar lá dentro, um dinheiro que não era dele. Meu Deus. Teve de tudo. E qual foi a sua estratégia nessa ocasião especificamente? Olha, a nossa estratégia foi de muita reunião, viu? Muita reunião para poder entender o assunto, acompanhar mesmo passo a passo, de ter muito jogo de cintura com a imprensa que estava ali em cima, querendo as informações em tempo real, né? Naquela época a gente ainda não tinha o WhatsApp, então ainda era por e-mail, começando, telefone, então a gente tinha que ser muito presente, tanto para os administradores, para dar um suporte para eles, para poder passar da melhor maneira possível, como para a imprensa, que precisava saber o que realmente estava acontecendo. Então, E essa turma foi ressarcida? As pessoas receberam o dinheiro que tinham investido? Olha, os que tinham créditos trabalhistas, esses sim. Agora, teve muita gente que tinha dinheiro, porque é um risco, né, também, né? Sim, claro. Eu acredito que teve muita gente que ficou no prejuízo também. Agora, é um baita de um portfólio. Com Vamos certeza. combinar. É uma vitrine. Porque a pessoa vê e fala ali, caramba, se ela conseguiu manter a calma, se ela conseguiu fazer uma comunicação bem feita, acalmar ali os profissionais da imprensa, né? Trocar ideia com eles tranquilamente, o que essa mulher não faz? Então, assim... Foi uma escola, é a mesma coisa você aprender a dirigir um carro com um Fusca, assim, sabe? Aquele que você vai... A embreagem alta. O câmbio duro, o volante que pega. Depois você vai embora. Mas foi uma escola muito bacana, conheci pessoas maravilhosas nesse trajeto, realmente me abriu portas, foi muito bom. Legal. Você falou na época do Avestruz Master não tinha WhatsApp, tá? A internet não era isso tudo, né? Tava começando, Orkut, né, que tinha. Pois é, mas agora você deve estar enrolada com os seus clientes também, porque deve ter coisa que o pessoal posta, você fala assim, faz isso não. Faz não. Liga não. Paga. Paga isso aí. Tem. Eu não cuido muito de mídias sociais, assim, na palavra a gente de um ou outro, nem cuidar a gente cuida, mas é do meu cliente e acaba comunicando. Então, a gente dá um toque, a gente fala, dependendo, mas foi uma área que eu não quis ir muito. Mas o WhatsApp é aquela faca, né, que veio para te
cortar ou para te ajudar mesmo. Porque a gente recebe mensagem 1h da manhã, 2h da manhã, domingão, vai de tudo, assim, e vai. Tem muito cliente sem noção, fala aí. Não é só o cliente que chama. Muitas vezes o profissional também. Tem gente que deve te ligar para pedir, ô Ale, me bota para dentro do evento tal, assim, fora de hora, pedindo umas coisas meio erradas, não? É assim, o evento vai ser daqui a 3 meses, que anunciou pré-venda que vai lançar e já está pedindo cortesia. Meu Deus do céu. Gente que nunca eu vi na vida que manda mensagem, oi, amiga, entendeu? Assim, ai, querida, queria tanto ir. Aí eu falo, eu também quero ir, vamos junto. Ai, ai. Vamos comprar. Eu já brinco, porque eu não sou a dona do evento, eu não sou a dona da empresa. Sim. Eu também obedeço. Então, assim, claro que tem eventos que a gente tem muito mais facilidade de convidar, de levar. Eu falo isso de cortesias, tá? Não estou entrando em credenciamento. Claro. Que é muito mais bacana, que a gente quer receber, mas tem outros que já vendeu tudo, que não cabe mais ninguém, ou é um teatro, é um lugar sentado. Então, cada momento é um momento. Se eu tenho convite para poder dar, eu sou a primeira pessoa a convidar. Se eu não tenho, eu peço a compreensão e a gente vai levando. Por exemplo, a gente procura fazer, quando são eventos grandes, tipo um circo, a gente faz sessão para receber a imprensa, aí eu quero que o colega de trabalho leva os filhos, a mulher, é um momento de confraternização. Agora tem outros eventos, assim, que é um show único, sentado, que vendeu tudo. Não é que eu não queira dar cortesia, porque eu não tenho onde colocar aquela pessoa mesmo. A gente não tem sobrando. E às vezes o pessoal fica bravo com você por não entender isso. Fica bastante bravo. Porque acha que poxa, mas ela tá fazendo o negócio, tá sobrando ingresso lá. Isso, e ele se acha muito importante, assim, e ele merece. Então tem, mas a maioria, vou te falar uma coisa, sempre é assim, sempre mais tem gente do bem, legal, do que gente do mal. Às vezes o do mal faz mais barulho, mas o do bem sobressai. Boa. Agora, falando em gente que você acha importante demais, eu não quero que você fale mal dos seus clientes, das pessoas que você já atendeu e tudo, mas deve ter uns artistas também difíceis de lidar na hora de fazer eventos aí, ou não? Ou você é sempre super paciente assim, não? Eu vou te falar assim, eu não atendo muito o artista direto, eu sempre trabalho mais com o evento. O artista vem no bolo, né? Já tem a sua assessoria. Então, muitas vezes eu converso mais de assessoria para assessoria. Eu como assessoria do evento, com assessoria do artista. Então, muitas vezes eu nem tenho acesso ao artista direto. E quando o artista é mala, a própria assessoria que se resolve com ele, entendeu? Então, claro que tem. Tem gente mala em todos os lugares. Tem no trânsito, tem no show business, tem no profissional liberal, enfim. Quando você se formou em jornalismo, você já foi direto trabalhar com assessoria? Você imaginava que você fosse trabalhar com isso assim tanto tempo? Não. Quais eram os seus planos quando você estudou? Primeiro, quando eu fui fazer jornalismo, eu queria fazer no Rio de Janeiro. Aí, meu pai não queria nem que eu fizesse jornalismo e muito menos ir para o Rio de Janeiro. Qual era o plano dele? Que eu fizesse medicina, eu era uma boa aluna, que eu fizesse. Eu falei, pai, eu nunca quis fazer medicina, enfim. Fui fazer jornalismo a contragosto da minha família, passei. E eu pensava que eu ia ser repórter, daquelas que olhava o tempo inteiro no horário, aquela coisa, e fiz meu caminho para ser isso. Eu sempre gostei muito dos bastidores, eu nunca pensei em TV, essas coisas. E logo que eu me formei, eu fui trabalhar no Diário da Manhã como repórter de economia. E adorava, gostei dessa área empresarial, de estar falando com o empresário, de estar entrevistando, de estar cobrindo. Eu cobri o DAIA, ia muito para Anápolis. Que o jornalismo tem essa coisa bacana também de você estar em vários lugares. Quando eu estava lá, eu apresentei um projeto meu da faculdade, que era um caderno de classificados, mas para imóveis, com conteúdo, onde que a gente dava dicas de arquitetura, de organização, que trazia dica de serviço, tipo de como revisar a sua parte hidráulica da casa, de fiação. Então, tinha isso envolvido. E o Seu Batista,
um beijo para o seu Batista, ele gostou e falou, vamos trazer isso para cá. E a gente criou, em cima de um projeto meu de universidade, o Casa e Companhia, que era um caderno de classificados. Antigamente existia isso, né? Sim. Isso eu estou falando de 1998. Mas sabe que é engraçado? Até pouco tempo existe. Tem classificados aí, né? A pessoa pega o jornal, vou olhar um carro aqui. Mas antigamente só tinha isso, né? É. Não existia OLX, não existia essas coisas. É. E aí a gente criou esse caderno, foi um sucesso, foi super bacana. Sempre na capa trazia uma matéria, uma entrevista. Uma baita ideia, vamos, parabéns. Foi sério, bem legal, sério. foi bem legal. E aí virei editora, de repórter, fui para editora com... Não tinha um ano ainda. Olha só. Mas eu sempre queria novidade. Como eu era nova, eu queria conhecer, experimentar coisas novas, assim. E trabalhando no Diário da Manhã, à tarde, eu tinha minha manhã livre. Eu falei, eu vou estagiar em televisão para entender como que é a dinâmica de televisão. Fui estagiar na TV Anguera, aí logo apareceu uma vaga na TV Serra Dourada. Fui lá, fiz como é que fala? Teste para vaga, disputa de vagas lá. Sim. E fui escolhida. Fui trabalhar com o Paulo Berings, que era o editor lá da época. Maravilhoso. E aí tive que escolher. Saí do Diário da Manhã e fui só para televisão. Da TV Serra Dourada como editora, fui para a TV Anguera para fazer o Bom Dia Goiás como editora. Tinha que estar lá 4h30 da manhã, todos os dias, de segunda a sexta. Meu Deus do Eu céu. acordava todos os dias, 3h30, 15 para as 4, não tinha o café da manhã, não dava tempo de rezar. Por isso que hoje eu dou tanto valor a isso. É só acordar, né? Tá ótimo. Pra mim tá bom, vambora. Vamos embora. E o Bom Dia Goiás sempre foi um jornal grande. Então, você fazer um jornal de 1 hora para botar no ar ao vivo todos os dias era uma loucura. E foi nessa escola. E parir notícia, né? Parir assunto. Porque, nossa, o negócio diário dá muito trabalho, vamos combinar? E lembrando que ainda não tínhamos a internet. É verdade. A gente tinha que ler o Jornal do Dia, a gente tinha que Exato. ler o Jornal de Nossa ontem, Senhora. tinha que ver outras emissoras para acompanhar. Mas eu esqueci de contar um fato, como que eu entro na assessoria de imprensa. Quando eu ainda estava na TV Serra Dourada, uma amiga de Brasília falou, Alessandra, estão precisando contratar uma correspondente para a revista Caras, aí em Goiás. Que legal. Você topa? Eu falei, correspondente da revista Caras. Caras estava começando, bombando, né? Aquela coisa. Falei, como é que é isso? Não, você vai ter que fazer umas saídas aí à noite, cobrir uns eventos, ficar de olho que celebridade que está na cidade, o que vai ter. Falei, pô, e como é que é? Como é que recebe? Ela falou, não, era a Editora Abril, você vai ganhar por saída. Você chama um fotógrafo para te acompanhar, é isso. E eu falei, eu topo, pô, uma grana extra, e era de vez em quando, não tinha carga horária. Comecei na Caras, trabalhei na Caras por 12 anos. Caramba. E nesse processo de correspondente de Caras, eu fui conhecendo artista, fui conhecendo empresários, fui conhecendo donos de loja. E a Caras, fora de Goiás, já trabalhava muito com assessoria de imprensa, de artistas, o que para a gente ainda era uma novidade aqui, porque não tinham artistas ainda, porque a gente está falando de 99. E aí eu lembro que Glória Pires muda para Goiânia para ter o filho dela, o Bento, que eu acho que hoje já tem carteira de motorista, já deve estar casado. E aí eu comecei, a gente fez Glória Pires, acompanhei muito, a gente fez muita coisa de loja, de casamento, bombou, assim, juro. Foi uma época bem bacana, Caras, e que me abriu muitas portas. E nisso eu falei, gente, Olha só. vamos para assessoria de imprensa. Que isso... Mas olha que doido isso, assim, dessa visão mais empreendedora, que funciona em todas as áreas. Em todas. Porque você tinha se formado em jornalismo, você já teve uma visão ali de criar um produto, que era um produto vendável, óbvio, a empresa não ia comprar essa ideia, porque era uma ideia que vendia, né? E aí você já tinha essa coisa mais do comercial também em você, mais de criação, meio publicitária ali, não? Eu preciso contar uma coisa. Eu fiz administração de empresas também. Boa. Eu fazia federal de manhã, jornalismo, e entrei em 92. E em 94, eu resolvi prestar outro vestibular na antiga
UCG, que era a Universidade Católica de Católica. Goiás. E fui fazer administração à noite. Não formei, porque nesse meio tempo, eu ainda arrumei tempo de ficar grávida. Meu Deus, Alessandra! E tive a minha filha, a Júlia, que nasce em 97. Aí, quando eu fiquei grávida da Júlia, eu fui terminar só o jornalismo e tranquei a administração. Entendi. Então, eu nunca concluí a administração, mas ficou alguma Tá coisa aí, ali, tá na né? veia, Tá. com certeza. Acho que foi... Tudo leva a algum caminho, nada é desperdiçado. Você tem razão, eu tinha um olhar... Tem que ter, né? Tinha. E os próprios profissionais que você atende, assim, um médico, por exemplo, ele quando percebe que precisa de uma assessoria de imprensa, porque ele também está um pouquinho já à frente ali em relação ao mercado e tudo, ele já tem uma visão diferente, né? Eu falo muito até para os meus filhos que a pessoa... Tem 2 cursos que são básicos na vida, que é administração de empresas e direito. Eu acho que todo mundo tinha que entender um pouquinho disso para qualquer profissão que ela for exercer na vida. É verdade, né? Entender direito é muito bom. Você precisa saber, né? O que de fato são deveres, são direitos, em que a lei te protege, em que ela, às vezes, né? Às vezes você está sendo equivocado em alguma coisa ali. Exato, né? e o preço é alto, né? Exatamente. Seus filhos estudam? A Júlia já é formada, ela trabalha no Tribunal de Justiça, fez direito. E o Júlio Neto tem 13 anos e estuda no Agostiniano. E pensa ser o quê? Nesse momento eu acho que ele quer substituir o Cristiano Ronaldo na fama. Maravilhoso! Ele se acha o melhor A jogador. gente está aqui com a mãe do Júlio Neto, jogador da Juventus. Tá aqui. Nesse momento ele está até lá no Goiás treinando. Ele treina então? Ele faz escolinha, Legal, legal. mas ele se comporta como um jogador caro. É claro, tem que ser assim, né? Até porque o marketing conta muito. Vai falar que você nunca deu uma levantada em gente assim, evento, às vezes uma empresa. Claro. Nem era tudo isso Claro. assim, mas ficou parecendo um negócio. Nossa, autoestima é tudo, né, gente? Demais. E uma vez eu li a Gisele falando sobre isso. Não é você ser bonita, é você se fazer bonita. É você entrar ali na passarela e falar assim, agora sou eu. Faz total sentido, total sentido. Você já atendeu jogador de futebol, não? Jogador de futebol, Falando no Júlio aí... não com assessoria, mas eu tenho um grande amigo, que é o Alex Dias, ex-jogador. Legal. Meu amigo de muitos anos. E com o Alex Dias eu faço, desde a primeira edição, o jogo beneficente Alex Dias e Romário. Legal. Então, esse ano foi a 7ª edição do jogo, 8ª já. Faço esse, já fiz jogos para a CBF, no Serra Dourada, da Seleção Brasileira. Já fiz do Neymar, que veio jogar aqui alguma vez. Legal. Já fiz algumas coisas de futebol. Agora, de jogador em si, não. Legal. O que você mais gosta, Alessandra, no seu trabalho? Qual que é a melhor parte? Do resultado. Qual é geralmente o resultado? O resultado é o relatório, é a clipagem, é apresentar aquilo para o cliente, é ver que a gente alcançou aquilo que a gente se propôs lá no começo. Eu gosto do resultado. Mas o caminho é sempre gostoso, né? Até você chegar lá é bom demais de fazer, eu gosto. Qual é a pior parte? A pior parte do trabalho... A parte que você não gosta tanto. Não vou falar pior. Mas Eu aquela não- que às vezes dá mais trabalho, às vezes é meio chatinha. Sabe às o vezes... que eu não gosto muito? Apesar de ser importantíssimo, é de muita reunião. Adoro. Eu também odeio Eu sou reunião. prática. Adoro, eu também odeio. Eu acho que tem gente que gosta muito de reunião e eu sou daquela que eu já quero ir pro campo, Não tem aquele sabe? negócio assim, essa reunião poderia ser um e-mail? É exato. Pelo amor de Uma Deus. ligação, assim, um áudio Tá ótimo. de 30 segundos. No máximo. Porque tem gente que manda áudio, nada contra podcast, mas você acha que é um podcast Exato. que você tá Não, eu tenho um resolvendo. colega que é pior, que eu explico pra ele, eu explico por texto, ou então mando um áudio explicando, na sequência ele me liga. Oi? Pra falar exatamente do que tava ali já no conteúdo. Eu falo,
Mas e aí? Como é Tem que... gente que é muito prolixa, né? Como é que faz? Eu vou só repetir aqui, meu parceiro, sabe? E a pessoa não, quer confirmar as informações que já estão ali. Eu sou contra, atualmente, reunião presencial. Eu acho que dá pra gente fazer uma call aqui, você onde você estiver, eu aqui em casa, a gente fala rapidinho, resolve, vamos bater isso e vamos, como você disse, vamos pra campo. Vamos pra campo. Eu sou prática, sabe? Eu sou daquela... E uma coisa que me dá preguiça, assim, também, e a gente tem que se controlar para não parecer ser grosseira, é assim, eu mando um convite, tá ali tudo, tem o horário, tem o endereço, tem tudo explicado, aí a pessoa te manda de volta. Mas que horas que é mesmo? Pode levar criança? Aí lá tá escrito, passe o nome das crianças. Ou seja, é a desatenção do outro te faz trabalhar triplicado, porque você tem que ficar repetindo as mesmas coisas. Essa é uma parte cansativa. Você faz muito evento, assim, às vezes inaugurações, às vezes um evento para um lançamento específico e tudo, e você tem uma lista de muitas pessoas que você convida. Mas eu sei que você direciona também, né? Claro. Não é que você sai chamando influencer, todo mundo e tal, para um negócio que não tem nada a ver. Tem que ser direcionado, né? Por exemplo, eu não vou fazer um evento de, sei lá, de lingerie e vou chamar o cara que cobra esporte, né? Sim, claro. Não tem nada a ver, então é uma coisa... Mas às vezes a ideia mas da o cara de pessoa... esporte quer ir cobrir lingerie. Opa! Porque às vezes o cara de esporte até usa lingerie. Também. Não dá pra... às vezes... Agora, é porque tem gente que quer lotar os lugares. E não é isso o mais importante. Até porque você passa uma impressão errada pro seu cliente, né? O cliente fala assim, mas o que essa pessoa veio fazer aqui? E a gente vê muita gente fazendo isso. Tipo assim, eu vou convidar por convidar e vai lá todo mundo. A inauguração bombou, lotado de gente. Mas... É igual gente que quer contratar influencer para vender o produto dele. E fala, Alessandro, eu queria chamar tal influencer. Eu falo, você quer ser amiga daquela influencer, quer chegar perto dela. Porque ela não tem nada a ver com o seu produto. Você fala? Eu falo, olha, ela não diz pro seu público. Eu falo, o público que você quer atingir nem segue essa influenciadora. Você pode olhar lá, muitas vezes eu pego, mostro, eu falo, olha aqui, não é o perfil. Então, a gente tem que levar esse esclarecimento para a pessoa não perder dinheiro, para não perder tempo, não perder energia, uma série de coisas. E a gente vê muito isso, assim, influencers divulgando marcas ou produtos que não tem nada a ver com ele. Uma pessoa está recebendo ali, ela faz o story. Oi, gente. Não é culpa do influenciador. Cara, nada a ver. Falando, eu tô aqui no evento agropecuário. Você fala, cara, não é isso. Mas eu vou te falar uma coisa, eu conheço influenciadores que são bacanas. Eu já vi gente falar assim, pô, eu não vou pegar, porque não tem nada a ver comigo, e eu sei que eu não vou entregar isso para ele, e ele depois vai ficar chateado comigo, vai falar que meu trabalho não foi ok, entendeu? Excelente, hein? Eu achei a postura, isso já aconteceu, e eu achei a postura da pessoa de muita dignidade, assim, ela foi muito honesta. Legal demais. Dificuldades nesse tipo de evento, Alessandra. Eu fico sempre curioso, assim, para saber se dá para aplicar o seu trabalho ou alguma noção do seu trabalho sem te contratar. Por exemplo, tem noções de assessoria de imprensa que servem para qualquer negócio, que a pessoa pode aplicar dicas suas? Tem, claro que tem. Eu falo... Porque assim, às vezes a gente até quer te contratar, mas estamos meio apertado esse meio. Então, se tiver uma dica aí, imagina, uma coisa bacana... Tem promoção no Peixe Urbano. Então, assim, a pessoa às vezes está assistindo a gente e não sabe onde é que está errando na comunicação, na sua própria comunicação, na comunicação do seu negócio. E eu sei que deve ter alguns pilares, assim, para se comunicar, né? Pegando até o gancho do que a gente falou. Primeiro, identifique quem é que você quer como cliente. Quem você quer atingir? Quem seu produto pode falar? Qual é o público que você quer levar? Seja para a sua clínica, para a sua empresa, para a sua indústria, para o seu restaurante. Você identificou isso? Fácil? Como que você vai falar? Por exemplo, meu público é alternativo. Quais são os veículos que o público alternativo assiste, que ele pesquisa, que ele está presente, que ele está seguindo? Então, é para esse público que você vai falar.
você não precisa usar a linguagem. Só porque eu falo para o público alternativo, eu tenho que conversar na linguagem de Mona. Ai, eu odeio. Não. Eu odeio entrar em loja de surfwear, por exemplo. Exato. E aí, meu irmão? Como é que tá, patrão? Tamo junto, brother. Fala, cara, tudo bem? Boa tarde. Parece que você entrou Quero no ver uma cenário, camiseta. né? Que isso, cara? Tem muito disso. Parece que você tá num cenário de sitcom, daquela Exato. coisa assim. Só falta as palminhas. Exatamente, é muito Não, doido isso. Eu falo, não é porque você vende para esse público que a linguagem que você vai escrever que tem que ser essa. A linguagem do jornalismo, o que que é? É uma linguagem clara, objetiva, direta, sem erros de português, com concordância, Por favor. com vírgula. Eu vejo texto, hoje publicados, com a democracia, com a facilidade de veículos de comunicação que surgem todo dia, sejam no sites, portais, Instagram, onde for, que tem regras de jornalismo que têm que ser mantidas e que são de bom tom. Por exemplo, a pessoa o tempo inteiro vai lá, Dr. Johnny Botelho, e escreve Dr. Johnny Botelho. Eu falo, mas o Johnny Botelho não é fisioterapeuta? Então fala, o fisioterapeuta Johnny Botelho. Mas aí a gente vai até dar uma cutucada nos próprios profissionais. Mas a regra do jornalismo é que você tem que vender o trabalho dele. O trabalho dele não é ser doutor, porque doutor você pode ser médico, você pode ser advogado, você pode ser nutricionista, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, qualquer um da área. Pode ser a doutora Deolane. Pode. Mas vamos falar já desses influencers. O que o legal é ser o advogado, o médico, o cirurgião plástico, vinde aquilo que for. Doutor, deixa para o tratamento entre as partes. Mas quando você vai escrever, escreve aquilo, sabe? Legal. Doutor mesmo com a ênfase é para quem tem doutorado. Apesar que a lei fala que advogados e médicos, profissionais da área de saúde podem ser, sim, chamados. Mas na hora de escrever não é bonito, entendeu? Esconder informações, ou mentir, também nunca isso, ou aumentar. Um texto jornalístico, ele não é rico de adjetivos, ele é rico de informações. Perfeito. Tem muito release, assim, que é muito elogioso. Exatamente. Meu Deus, você lê. Você fala, manda aí o release de fulano de tal. Você quer casar com a pessoa imediatamente. Você fala, meu Deus, que homem. Que homem maravilhoso. Não é isso. Não é isso. Você tem que vender a notícia. O que é o importante naquele texto, na informação? É a notícia, tipo, Johnny Botelho descobre a cura do câncer. A notícia está aí. Como é que ele descobriu? Qual foi o estudo que ele fez? E pondo, não precisa falar assim que o maravilhoso estudante, o maravilhoso médico Johnny Botelho. Não, o maravilhoso vai ficar para quem lê. Vai falar, pô, o cara... um esforço incrível. Ele... Fala, pô, deixa que o elogio parta de quando a pessoa terminar de ler sobre você. Fundamentos básicos, assim, que a gente precisa muito aplicar na comunicação, assim, precisa demais. E até sobre isso, e voltando a essa brincadeira que eu fiz do valor, né? Às vezes a pessoa quer aplicar isso no seu negócio, mas não quer contratar alguém e tal. Como é que é o seu trabalho nisso? Você passa muito por isso das pessoas falarem, meu Deus, mas... custa tudo isso, mas eu só quero que você me coloque em tal lugar, dá só uma quero forcinha, que você faça isso. Dá uma mas forcinha. É só um texto aqui no negócio. Dá trabalho convencer? Ou você passou dessa fase, 20 anos de empresa, você fala, olha, talvez não é para você então, tá tudo certo. Eu não passei dessa fase, eu ainda preciso dos meus clientes, quero manter os meus clientes. Mas esse convencimento de ter que explicar o que é o trabalho, você ainda faz isso com toda a paciência, se explica? Eu gosto. Legal. Porque é um jeito de eu valorizar não só o meu trabalho, mas da categoria, da gente se fortalecer. Perfeito. Porque tá cheio de aventureiro, cheio de gente que não tem nada a ver aí no mercado e que deixa o mercado promíscuo. Então, eu tenho um respeito não só pela minha agência, mas pelos meus colegas que também estão aí. Perfeito, porque a palavra não vai conseguir atender todo mundo. Claro. E a gente quer ser justo. E cliente pode ser hoje meu cliente, amanhã do outro, e depois voltar, porque
Sou a favor também disso. Mas a gente quer um mercado honesto. Eu conheço, ou já conheci, nem sei se está aí no mercado mais, gente que pegava evento em troca de convite. Opa! Sabe? Aí depois você chega, vai lá botar o preço. Ah, não, mas Ciclano cobra muito mais barato. Eu não estou aqui por conta para fazer leilão no meu trabalho. O meu valor é esse. Ah, mas é muito caro. Eu falo, olha, depende do que você analisa que é caro, que é barato. Tá aí, fica à vontade. Posicionamento de mercado. Eu gostei que você falou que tem gente que também, né? Você não vai pegar todo mundo, dos clientes e tal. Claro. Outras empresas vão atender e tudo. E para quem está começando, depois de 20 anos só de empresa, como é que a pessoa começa nessa área? Qual o melhor caminho? Você já trilhou esse caminho. Você sabe quais são os erros, os acertos que a gente comete ali quando está começando. O que você acha que é mais importante? O novo profissional, o jornalista recém-formado que vai começar a trabalhar com assessoria de imprensa? Primeiro de tudo é saber que ele vai ter que estudar sempre, que ele vai estar tendo que sempre estar atualizado no mercado. E o que eu falo quando eu vou nas faculdades, a gente é convidado para participar, faça conexões, tenta entender o que é o mercado, porque o ritmo de televisão é um, de rádio é outro, de jornal impresso é outro, de portal de notícia é outro, e a pessoa tem que entender a dinâmica, porque o assessor de imprensa fala com todos esses nichos da assessoria. Ele não vai trabalhar só para quem publica em redes sociais, ele não vai trabalhar só para quem vai para o portal, ele vai conversar com televisão, ele vai conversar com rádio, ele vai conversar com vários tipos de comunicação. Então, ele tem que entender o que é esse mercado. Isso é maravilhoso. Vontade de te abraçar. Porque, assim, gente, é muito importante entender qual veículo que você está comunicando ali. Eu ouço muito rádio. Eu ouço tanto texto de impresso no rádio. Que acho que a pessoa pega o jornal e lê o texto ali. Falta ele falar, veja a foto ao lado. Sabe? No rádio, assim. Meu Deus do céu. Com esse colunista ladeando. Meu Deus, assim, é muito diferente. O texto é diferente, é preciso acompanhar. E como você disse, o ritmo do rádio é às vezes é uma coisa mais rápida, você precisa ser mais sucinto ali, né? TV é outra coisa, você tem a facilidade de ter uma imagem, de repente, até cobrindo o que você está falando. Ah, gente, isso é importante demais. É demais. E é estudar sempre, porque, imagina, quando eu entrei na faculdade, não existia internet ainda, era máquina de escrever. Eu fui me preparar, eu fui fazer curso de datilografia para prestar vestibular para jornalismo. Meu Deus, você jura? Juro, não tinha. Era a máquina de escrever. A SDFG, a gente treinava. E foram mudanças que passaram ao longo desses quase 30... Não, já tem mais de 30, né? 31 anos desde que eu entrei na faculdade. E eu não posso parar, porque se eu parar, tem uma moçada vindo aí atrás de mim com sangue, que tá, com todas as ferramentas da mão, com todos os aplicativos, com toda a inteligência artificial vindo aí, a gente tem que estar sempre ligado, né? Caramba, essa história da inteligência artificial, você acha que vai atrapalhar o trabalho do comunicador? Do seu trabalho, por exemplo. Por exemplo, escrever um release bem feito sobre um profissional. É um negócio que a gente consegue fazer aqui no chat GPT. Claro que não com a riqueza de detalhes, atenção, aquela excelência do texto. Mas é possível fazer. É possível. E tem gente que é dessa história de é melhor feito do que perfeito. Você acha que corre o risco de a gente perder espaço para essas ferramentas? Eu acho que é possível, claro que é. A gente vai ter mais uma pessoa com que a gente vai concorrer. Mas aquela pessoa que gosta de obra de arte, ela não sai do mercado, né? Excelente. Maravilhosa. Um Picasso ainda tem o seu valor, né? Claro, uma obra bem feita é uma obra bem feita. Você consegue fazer planta de casa. Faz tudo. Faz tudo. Mas você vai deixar de contratar um arquiteto para fazer o projeto da sua casa, que vai ser a sua história de vida? Você sabe que eu cansei de tentar encontrar
colegas, assim, amigos, para praticar inglês. E eu preciso muito, né? Que eu esqueço as coisas com muita facilidade. Pois eu baixei um aplicativo. O Duolingo? Não, eu baixei um que é do ChatGPT mesmo. Ah, que bom, compartilha. Em que eu converso... Em que eu converso com a Ivy todos os dias. E a Ivy é simpática? É muito simpática. E eu falo com ela, preciso praticar meu inglês. E ela, sobre o que você quer falar? E a gente bate o maior papo. E isso é muito Black Mirror, assim. Dá um negócio, fala, cara, que esquisita a sensação. Exato. Mas é um negócio que pode estar me ajudando pra caramba, sabe? Então... Meu marido divorciou da Siri, porque ele brigava com ela. É isso! Olha, teve vezes quando começou o Waze, a gente ia viajar alguma coisa, aí ficava, vira à direita. Ele, não vou virar à direita, que eu sei o caminho. Aí eu falava assim, que bom que essa mulher existe, que ele parou de brigar comigo e só briga com ela na estrada. Não, Siri, Alexa, essas essas assistentes virtuais aí, que são, assim, a gente passa a ter como companhia. A Alexa mesmo é um negócio absurdo. Exatamente. A gente conversa com ela super, assim. É, pede desculpa, fui grosso. Meu filho faz tarefa com a Alexa, né? Olha aí que danado! Ale, me fala um negócio, onde é que você quer chegar? 20 anos de empresa, 20 anos de palavra comunicação. Já fez muito, já atendeu muita gente, já passou por muita coisa. Coisas boas, coisas mais complicadas de superar ali na própria profissão. E tudo experiência. E onde é que você vai chegar? Eu quero chegar amanhã. Quero chegar no amanhã. É um dia de cada vez. É tipo alcoólatra, sabe? Aquela coisa, eu venço hoje, aí amanhã é outro dia. Eu gosto tanto do que eu faço. Meu trabalho é uma extensão da minha vida, assim, dos meus filhos, do meu marido, da minha mãe, dos meus amigos. Faz parte. Eu não tenho vontade de aposentar, eu não tenho vontade de parar, eu tenho vontade de ficar rica? Tenho, mas para botar o dinheiro para fazer aquilo que eu gosto. Mas não para parar de trabalhar. Eu gosto daquilo que eu faço, me alimenta, sabe? Me dá energia, faz eu conhecer gente legal, faz eu estar aqui hoje te conhecendo pessoalmente, bater papo, aprender coisas novas. Eu gosto dessa troca, sabe? Não é só ter um objetivo e chegar lá e parar. Não, eu quero continuar vivendo, assim, ter saúde. Eu achei incrível. Você falou, eu quero ficar rica e tal. Quão rica você quer ser? Você quer rica? Qual que seria o seu sonho de consumo, assim? Mas aquele bem... Quero ser rica para ter um dinheiro na conta, para saber que eu não preciso dele, sabe? Para falar assim... para não ligar. Para não ligar. Tipo, a amiga ligou e falou, Alessandra, olha, o que vocês vão fazer no verão? Pô, vamos viajar? Vamos. Eu sei que eu posso ir com bom, ela. Né? Você fala verão brasileiro ou verão europeu? Sabe só para eu me planejar aqui. É isso. Sabe aquela coisa para falar assim, pô, o cartão vai vencer daqui a 3 meses e vai dar a conta... Mas tá tranquilo, eu vou pagar, entendeu? Sabe aquela coisa para não ter aquele estresse de ter que pagar o boleto. Sei. Será que eu vou dar conta de cumprir com esse financiamento? Não tenho vontade de querer estar na Forbes listada lá. Entendi. Até porque isso dá um problema, parece. Não é bom ficar assim. Tá, eu quero ser feliz. Sim. Ser tranquila. Entendo. Me conta um negócio. Você aqui hoje batendo esse papo comigo e você vai a muitos lugares, participa, dá em várias... Aliás, de podcast não. Podcast é o primeiro. Primeira vez de Alessandra Câmara num podcast. E começando em grande estilo, você tá vendo? A gente agradece super. Mas aí você traz... Quem é que faz a sua comunicação? Você fica pensando nisso quando você vai bater um papo assim, quando você vai conversar com alguém? Porque, assim, não tem aquela história de casa de ferreiro e espeta de pau. Essas noções que você tem do seu trabalho, né? São a partir de estudos, enfim, experiências que você aplica aí para os seus clientes. Você tenta aplicar na sua vida também? Ou seja, existe um produto, Alessandra Câmara, e você trabalha também a comunicação em cima aí do seu nome, da sua empresa? Não. O meu trabalho, ele é orgânico. Comigo, me liga, eu mesmo posso, vou, quero, aconteço.
Quando o seu produtor me convidou para vir participar, eu achei o máximo, porque... E veio a Raiza, e tem toda a história. Eu também acompanho seu trabalho, sou ouvinte de rádio, a gente até conversou. Ela tem voz radialista, não tem, não? Eu vou te contar que eu já fiz rádio, eu amo rádio, morro de saudade. Mas você tinha que voltar a fazer. Tem tempo? Tenho, tempo a gente é que faz. Só... Alô, Brama FM, olha aí, ó. Eu adoro rádio, eu acho... É rápido, te dá um retorno, as pessoas te reconhecem pela voz na rua. Eu acho o rádio maravilhoso. E já falaram tanto que rádio ia acabar, né? Que o Spotify ia acabar. E muito pelo contrário, eu falo que rádio é igual massa de pão. Quanto mais você bate, mais ela cresce. É isso, falam que rádio vai acabar desde os anos 50 com a televisão, né? Aí depois com a internet, o rádio ele sempre agrega os outros meios. Porque rádio é companhia. Então eu tô no rádio falando com as pessoas sobre algo que a gente viu na internet. Olha, então a internet não vai acabar com o rádio, ela alimenta o rádio de conteúdo. E eu vou te contar, assim, de experiência de um case muito bacana que a gente teve recente aqui em Goiânia. Mirage Circos esteve aqui ano passado, o circo do Marcos Frota. Sim. E o Sócrates, que é o diretor de marketing do circo, é um cara muito à frente do tempo dele, e é um cara que está fazendo o circo brasileiro voltar a ter aquela expressão que tinha da minha infância, dos grandes circos, dessas coisas. E ele chegou em Goiânia e ele infestou essa cidade de propaganda. Era outdoor, era rádio, era televisão, se abria um joguinho, aparecia lá, Mirage Circos, assim, se abria a tampa do vaso, aparecia. Medo de geladeira de madrugada, tá o Marcos Frota lá. Isso, é bem isso que ele faz mesmo. E o retorno era imenso. As pessoas, o circo foi lotado aqui da primeira sessão à última sessão. E isso aconteceu em Goiânia, aconteceu em Floripa, aconteceu em Joinville, aconteceu em Curitiba e está acontecendo em Porto Alegre, que a gente está agora. Legal. E eu acompanho o Marcos Frota nas entrevistas, em rádios, em TVs, e todo mundo fala, pô, só ouço falar do circo. A gente foi Posso te falar nome de programas aqui? Claro! A gente foi o primeiro programa, a primeira entrevista que o Marcos Frota deu agora em Porto Alegre foi para um programa da Rádio Gaúcha chamado Timeline, numa segunda-feira. O programa, a audiência é tão incrível lá que pautou toda a semana nossa de trabalho. Olha isso. No tempo que ele estava na Timeline dando a entrevista, meu celular não parava de chegar mensagem de jornais, de grandes jornais, de outras rádios. Eu quero Marcos, eu quero Marcos. E é assim para você ver a força do rádio. É muito. Depois eu andando com ele de Uber lá, de um lugar para o outro, e o motorista falava assim, eu ouvi sua entrevista. Eu falava assim, Marcos, está vendo? E falando que a rádio vai acabar. Não tem vai como. acabar. É isso. E muita gente, inclusive, ouvindo a gente agora, não está assistindo, mas está ouvindo nas plataformas de áudio, porque quando não está ligado no FM, também está buscando conteúdo no Spotify. Você vê, as pessoas ouvem muita música e tudo, mas a gente gosta dessa companhia, vai. Com certeza. A pessoa fazendo um trajeto agora, dirigindo, tá ouvindo a gente aí. Sei lá quando até que você tá ouvindo essa entrevista, né? Exato. A gente gravando em setembro. E eu adoro esse feedback, sabe? De ouvir a pessoa depois. Eu ouvi o que você falou, foi lá, o cliente... Sabe? É muito bom essa troca que a gente tem. Então... Muito. É fantástico. Muito. Inclusive, uma troca que a gente tem que continuar em outra ocasião, porque agora a gente está chegando ao final desta conversa. Você acredita? Estamos há 1 hora falando e não falta assunto não aqui. Não falta. Eu ficaria mais 1, 2, 3 horas conversando com você. Eu desejo sucesso aqui, 1 ano de programa, né, que você está fazendo. Vamos fazer agora em outubro, Parabéns. novembro, 1 ano. É muito tempo, assim, para um projeto que nasceu... A gente nasceu pequeno, assim, né? A gente está ainda escalando o digital aqui. Para um projeto que é focado em Goiânia, é desafiador, assim, sabe? E tá de parabéns, eu ouço as pessoas comentarem, todo mundo tá falando, e que Deus abençoe, Amém. Que vocês vão muito longe ainda, e quando for fazer 20 anos do podcast, eu quero voltar, tá? Fechado. Ale, obrigado, parabéns pelo seu trabalho, isso é incrível. Obrigada. A gente admira muito o seu trabalho. Obrigada pelo carinho, obrigada mesmo aí pelas palavras, pelos elogios, e é isso, tamo junto. Tamo junto, terça-feira tem mais uma edição do Johnny Cast, e a gente espera você. Tchau.